Mais uma vez, boa tarde aí para você que se conectou por agora com a gente. Que bom que você está conectado aqui e vai mandando suas perguntas, dá um feedback para a gente lá no chat. Lembrando, tá certo, que a sua participação lá no chat também você pode estar concorrendo, tá? Alguns brindes, o livro Ceticismo da Fé, que daqui a pouco a gente vai sortear alguns nomes vencedores, tá bom? Então fique ligado que a gente vai sortear esses nomes, tá bom? Só lembrando a você, nós estamos recebendo algumas perguntas. O que vai acontecer? Nós teremos a nossa próxima palestra. Após essa palestra, a gente vai trazer os nossos palestrantes aqui e eles vão respondendo algumas perguntas que vocês mandaram. Não todas, mas uma ou outra a gente vai conseguir ter esse momento com eles e aí eles vão respondendo. Você que está aqui no presencial, procure aí a Vitória, a Jode, a Braf e toda a equipe que está trabalhando. Se você tiver alguma pergunta, passe para eles, que para elas ou eles vai chegar para a gente aqui e a gente pode trocar uma ideia aqui na frente também, tá bom? Então não dá para a gente, por causa do tempo, responder todas as perguntas, mas alguns assim a gente consegue responder, tá? Nós teremos a nossa segunda palestra desse dia com o pastor Robson. Ele vai estar falando sobre o cristianismo, o cristão e a homossexualidade, ok? Então esse é o tema. Ele vai trabalhar essa pauta aqui com a gente. Eu quero que você preste atenção e aí as perguntas que você tiver, tanto sobre a palestra anterior quanto esta palestra, você pode ir mandando. Se você está aqui no campus e você que está assistindo pela internet, manda para a gente no chat ou no WhatsApp que foi colocado lá para você. E aí a gente vai interagir com essas perguntas aqui. Pastor Robson, mais uma vez, obrigado. É contigo agora. Obrigado. Só avisa quem tirou 2 minutos de mim ali, que enquanto você falava, para devolver os minutos lá. Vou pedir para devolver, mas a gente tem que ser crente. A gente vai te dar mais uns 7 minutos aí a mais de Por brinde, favor, eu estou vendo ali, ó, você falando e o meu tempo correndo. Cadê o Felipe? Você está bem, filho? Já virou gente boa? Estou louco para ver você transformado. Cadê a Vitória? Como assim? Hã? Enquanto você está sentado aí. Tá bom. Fica a dica aí. Fica a dica aí, você que está querendo arrumar um bom marido para você casar, fica olhando essas coisas aí, ó. Você sentado, o cara sentado, enquanto você resolve as coisas lá. Eu tenho o desafio agora, não de falar para você apenas sobre esse assunto tão cascudo, mas de que você esteja acordado enquanto eu falo, que é um desafio gigantesco nesse momento. Então, eu não sei que técnica você usa para ficar acordado, mas fique, porque isso vai ser praticamente nesse momento uma forte declaração de amor. Estamos diante, eu falo isso rapidamente para você, de grandes desafios, amigos. Grandes desafios. Eu vou dizer para você uma coisa que eu creio profundamente. Nós somos a última geração. Eu creio nisso. Eu creio que verei Jesus. Eu acredito e espero e oro por este momento. E diante de mim e de você hoje, o desafio é se nós nos levantar e terminar essa obra que nos foi confiada, ou se nós vamos todos morrer e naquele dia nós vamos bater palma para quem teve a competência de fazer o que a gente não fez. É disso que nós estamos falando. A gente tem a faca e o queijo na mão hoje. E não podemos ser condenados por falta de fome. Temos a faca e o queijo na mão hoje. Que a gente não tenha fome. Alguns dias atrás alguém chegou para mim e falou assim: cara, como que Jesus vai voltar e o evangelho vai ser pregado com essa galera aí? Eu respondi: essa é uma frase que Jesus nunca disse. Jesus falou assim: ó nécios, tardios, quanto tempo estou convosco que vocês não estão entendendo? Jesus falou um monte de coisa.
Mas é uma frase que Jesus nunca falou. Ele nunca disse, Pai, me arruma outros 12. Ele nunca falou essa frase. O que está descrito sim é que ele ficou com eles e os amou até o fim. Eu creio que essa geração que está na minha frente, você, tem todos os elementos para terminar essa história. Todos. E um deles nós vamos discutir agora. Tem uma coisinha só que você, enquanto geração, não tem. Só isso que está te faltando. Querer. No dia que você quiser, a gente vai terminar isso aí. Não tenho nenhuma dúvida. O poder nos está disponível. A gente só não quer. Se a gente quiser, a gente termina. Se você crê, diga amém. Diga amém, amém. Tipo, amém, amém. Fala amém. Isso aí. Romanos capítulo 1. Terminar o assunto de manhã. Verso 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Não para de ler, continua. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Você está me acompanhando? Não se perde na leitura, por favor, presta muita atenção. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Nós vamos discutir sobre homossexualidade, nós precisamos discutir sobre homossexualidade, nós inevitavelmente estamos nos relacionando com questões diante de nós ou em nós sobre sexualidade. A sexualidade é um desafio dentro da igreja, é um desafio para fora da igreja, e quando falo da igreja, entenda como o reino de Deus. A sexualidade, a homossexualidade, as expressões disso estão diante de nós, e não tem como agora você fugir disso. Não tem como. Para que a gente consiga conversar sobre isso, sobre a perspectiva cristã, a gente tem que minimamente entender de duas coisas, por obviedade. Se nós estamos falando sobre cristianismo e homossexualidade, o mínimo deve ser compreendido sobre cristianismo e homossexualidade. Concorda comigo? Sim ou não? E algumas das discussões a que nós estamos expostos revelam que a gente não se está conhecendo nenhuma coisa e nem outra. Então a gente tem que necessariamente começar com aquilo que nós devemos conhecer. A primeira pergunta que se deve fazer é: se a gente vai discutir sobre cristianismo e homossexualidade, uma palavrinha vai aparecer aqui: se é pecado, sim ou não. Certo? Porque esse é o nó.
Porque se não é pecado, acabou a conversa. Aliás, nós estamos aqui porque exatamente paira sobre nós a ideia do ser ou não pecado. Você está concordando comigo? Se não é pecado, vamos falar sobre outra coisa. Se é pecado, está resolvido. Agora, o que fica aqui? Se é pecado. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é pecado. Então, vamos pegar uns textos que a maior parte de nós sabe de cor. Aquele de 1 João. 1 João, capítulo 3. Vamos ler o texto, né? Senão vocês vão achar que eu fico inventando coisa aqui. 1 João. 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado, o que diz o texto? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Fora esse, tem mais 3 textos que diretamente definem pecado no Novo Testamento. Um, que Tiago fala, que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Jesus falando do pecado porque não crê em mim, em João 16, 8 e 9, não crer nele é pecado. E Paulo ainda vai falar em Romanos 16, que tudo que não provém de fé é pecado. Aqui ele está falando que pecado é transgressão da lei, mas antes de falar que pecado é transgressão da lei, ele coloca uma palavra que amplia a nossa compreensão, quando ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Portanto, ele não está resumindo somente pecado como transgressão da lei, porque se a gente acreditar que pecado é somente transgressão da lei, nós vamos entender que salvação é guardar. Certo? Eu vou juntar os textos para a gente já ganhar tempo e concluir assim: todo pecado é, em essência, uma apropriação indevida de um direito divino. Pecado é uma apropriação indevida. Pecado é se apropriar na lei. Todo aquele que se afasta de Deus e rompe no seu relacionamento com Deus, inevitavelmente vai fazer alguma coisa que ele diz para não fazer. Você não peca e se afasta de Deus. Você se afasta de Deus e peca. No nosso caso, entendendo que é uma inclinação, o que é uma inclinação para o pecado, isso significa que eu e você não nos tornamos pecadores quando pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Você não se torna pecador quando peca. Você peca, é pecador, por isso peca. Está me entendendo? Sim ou não? Eu não preciso de Satanás para me tentar toda hora. Tem dia que você acorda para o crime. Você pode até dar uns exemplos aí, se quiser. E quando Satanás tenta você, ele não tenta você com coisas impossíveis. Anota essa frase aí que você vai precisar dela. Todas as vezes que Deus se aproximar de você, e você vai ser um cristão muito mais feliz se você tiver consciência disso. Todas as vezes que Deus se aproxima de você, Ele vai te chamar para algo impossível. Todas as vezes que Satanás se aproximar de você, ele vai te chamar para algo fácil. Todas as vezes. Só para ver se você entendeu. Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Ressuscitar Lázaro é fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Resposta errada, porque a pergunta também foi errada. Ressuscitar uma pessoa não é difícil. Ressuscitar uma pessoa é impossível. Está me entendendo? Jesus falou para você amar o inimigo. Amar o inimigo é o quê? Fácil ou difícil? Amar o inimigo é impossível. Não é difícil amar inimigos. É por isso que ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Todos os chamados de Deus para você são coisas impossíveis. Portanto, ser cristão é viver no impossível. O justo viverá pela sua fé. Portanto, ele vive no sobrenatural. E qual é a grande tentação do reino de Deus hoje?
é transformar tudo que é sobrenatural no natural. E é isso que Laodiceano faz. Ele confia na sua riqueza. Rico sou e de nada tenho falta. O que ele está querendo dizer? No natural eu resolvo todas as minhas coisas. E no natural a gente transforma uma religião que deve necessariamente ser a religião do impossível, do sobrenatural, numa religião do costume. É muito mais fácil transformar a sua roupa do que transformar seu coração. E a religião da roupa é a religião do natural. É muito mais fácil colocar ou tirar a bijuteria em você do que transformar suas falas e as motivações das suas falas. E quando a gente foca no igrejismo, na religião do costume, do vestuário, da roupa, do piercing, da tatuagem, da pulseira, do cinema, da bateria, essa é uma religião do possível. O seu chefe pode mudar sua roupa. O seu chefe pode fazer você mudar de roupa. Você está me entendendo? Satanás, quando chega para você, ele tenta você a fazer a coisa que está na sua mão e fundamentalmente aquilo que você quer e gosta de fazer. Se ele chegasse para mim e falar: Robson, transforma essas pedras em pães, eu olhar para ele e falar: espera aí que eu vou tentar. Robson, que tal assaltar o Bradesco do centro da cidade? Minha habilidade de assaltar o Bradesco, isso não é tentação para mim. Por uma razão óbvia, eu não consigo. As minhas tentações são diferentes, são só coisas que eu consigo fazer. Você tem que entender isso. Então vamos lá. Uma vez que a gente define pecado e começa a definir tentação, qual é o limite entre o que é tentação e o que é pecado? Em que momento a tentação deixa de ser tentação e começa a ser pecado? Vamos falar de tentações sexuais. Você está andando na rua, passou aquela mina. Você não tem como você deixar ela feia na hora para você não ser tentado. Certo? Está lá. Não tem como você evitar. Senhor, em que momento que a tentação virou pecado? Tentação. Pecado. Em que momento a tentação virou pecado? Na hora que a tentação vira decisão. A decisão antecede o ato. A hora que a tentação vira decisão é pecado. Tem um monte de gente que bate no peito e fala: eu sou melhor do que você porque eu sou virgem e vou casar virgem. Mas ele só é virgem porque todas as minas escolheram, não ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em um momento da minha vida, eu tinha plena convicção de que eu ia casar virgem. Plena. E não tinha nada a ver com Cristo isso. Todo mundo. As meninas tinham decidido isso. Era assim. Então anota o que eu estou dizendo. No momento em que a pessoa decidiu que vai fazer aquilo, para Deus não importa mais. Aquilo já está pecado. Já é pecado. E Tiago falando que nós somos tentados, e Paulo fala disso também, nós somos tentados a partir dos nossos desejos. Da própria cobiça. Da própria cobiça. Se tenta. Então, cada dia que passa pelas suas atitudes, você se torna ou mais vulnerável à tentação, ou menos. Porque Satanás, ele vai encontrar um ponto de apoio no seu coração para te tentar. É por isso que Jesus bateu o olho e falou assim: aí vem o príncipe desse mundo, complete a frase. E ele, nada tem em mim, porque não era possível para Satanás encontrar em o coração de Jesus um ponto de apoio para criar uma tentação. A tentação era repugnante, o pecado é repugnante para ele não sentia vontade de pecar. Entende? Estão entendendo, sim ou não? Agora vamos chegar, e a gente precisa disso para falar sobre homossexualidade ou sobre sexualidade. Eu sou homem, heterossexual, cisgênero. Onde está o meu ponto de tentação? Eu não sou tentado sexualmente a ter nenhum tipo de relação sexual com outro homem. Isso não é uma tentação para mim. Por quê? Porque eu não sinto vontade. Isso não é tentação para mim. Para algumas pessoas é. O que é tentação para mim? Eu, heterossexual, eu sou homem heterossexual casado, é ter um tipo de relação sexual impura com a minha própria esposa.
é ter um tipo de relação sexual degradante com a minha própria esposa, ou a ela ou a mim, ou um tipo ou qualquer forma de relação sexual com qualquer pessoa que não seja a minha esposa. Essas são as minhas tentações sexuais. No caso de um homossexual ou de uma mulher homossexual, as tentações estão no campo da homossexualidade dela, da homossexualidade dele. E no caso de uma pessoa heterossexual, a tentação está no campo da heterossexualidade dele ou dela. Mas são tentações, e todas as tentações intencionam a mesma coisa. Por favor, anote isso que eu vou te dizer. Tentação não é um ataque de Satanás ao seu coração para que você simplesmente faça alguma coisa. A tentação é um ataque de Satanás para que você seja outra coisa, outra pessoa. Sério? Sério. Quando ele se aproxima de Jesus, a primeira pergunta que ele fez é: se tu és o Filho de Deus. Ele vai direto na identidade. Quando ele chegou para Eva e falou: e sereis como Deus. Ele ataca a identidade. Toda tentação é uma agressão à identidade do Filho de Deus. Portanto, toda tentação intenciona transfigurar você da imagem do Filho de Deus em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Por que qualquer outra coisa? Porque você foi feito à imagem de Deus. E não existe entre você e Deus um ponto acima. Nada nesse planeta é mais elevado em status de existência do que ser a imagem de Deus. Portanto, qualquer tentação de ser qualquer coisa é ladeira abaixo. Porque não existe nenhuma posição mais elevada do que ser filho de Deus. Quando ele chega para Eva e fala: você vai ser, qualquer coisa que ela fosse ser era menor do que ela já era. Toda vez que você é tentado é para ser algo menor do que você é, sendo filho de Deus. E você precisa compreender isso. Portanto, vamos pensar assim: homossexualidade, nesse sentido de sexualidade, é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não é. E você, como cristão, tem que se levantar para dizer isso. Por quê? Porque ninguém pode ser considerado pecador pelas tentações que sentem e que sofrem. Um homossexual é tentado na sua homossexualidade. E ninguém pode ser considerado pecador pela vontade que sente de pecar. Porque se um homossexual é pecador por ser homossexual, nós todos aqui somos assassinos, somos idólatras, somos estupradores, somos xingadores, somos qualquer coisa. Porque nós somos tentados sobre toda espécie de pecado. A minha vontade de encher uma pessoa de pancada não me faz um espancador. A sua vontade de... não... Porque se você for classificado por todas as vontades que lhe apareceram, não há nenhum tipo de forma de chamar você pelo seu nome. Vocês estão me entendendo? Volta lá para Gênesis 4, na sua Bíblia, se você tiver com Bíblia. Gênesis capítulo 4. Há uma história em Gênesis 4 de Caim e Abel, e há uma conversa muito importante e esclarecedora entre Jesus e Caim. E Jesus chega para Caim em Gênesis 4 e diz assim: por que você ainda está irritado? E por que essa cara fechada? Verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à tua espera. O desejo será contra você. O seu desejo será contra ti. Nessa tradução, o desejo dele, do pecado, será contra você. Mas é necessário que você o domine. Na sua versão pode estar escrito assim: o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominar. Caim já tinha pecado nesse episódio? Não, ele não tinha pecado. Ele estava sendo tentado a se tornar um assassino. Mas Deus não fala com Caim como se ele fosse um assassino. Caim é uma pessoa em luta. Então ele fala: o seu desejo será contra você dominá-lo. É necessário agora responder uma segunda pergunta. Se a homossexualidade, ou seja, a inclinação sexual, homossexual, só a inclinação, a definição, e a gente está entendendo que
Homossexualidade está dentro do espectro que pensamos sobre sexualidade de uma forma ampla. E uma sexualidade não está definida apenas em um ato sexual. Há uma sexualidade, certo? Eu estou aqui falando e a minha sexualidade está presente aqui. Não se define uma pessoa na sua sexualidade apenas na maneira como ela tem uma relação sexual. A sexualidade é uma coisa muito maior do que isso. Então definimos nesse sentido primeiro que pecado é uma apropriação indevida e o pecado que antecede o pecado é a tentação. E entre a tentação e o pecado existe a decisão e na decisão está o pecado. Antes disso há uma luta contra ele. O que definimos também é que a sexualidade ela está aqui dentro do nosso espectro de humanidade como algo que sofre ataques. Então anote nessa conclusão. O que Deus falou para você não se resume à sua virgindade. Ele não resumiu que a santidade da sua sexualidade não está na sua virgindade. Porque Deus falou para você ser puro. E ser puro é muito maior do que ser virgem. Você pode sim ser virgem. E Deus não pode nem ter participado disso. Mas pureza é impossível. E eu conheço muito virgem e muita virgem que não tem nenhum tipo de pureza. E eu conheço muita gente que já perdeu a virgindade e que hoje é puro. Tem puro que não é virgem e tem virgem que não é puro. Porque a virgindade é natural. Você pode alcançá-la com atitudes ou com a atitude de outro. Pureza não. Pureza só com o poder do Espírito. É a pureza que está no patamar de Deus. Pureza, aqui em cima. Quando eu olho para a Bíblia, vai responder a segunda pergunta, antes de eu terminar. E eu queria que você fosse para lá, para o livro de Levítico, por exemplo, um dos textos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Capítulo 18. E a gente vai responder o que é, então, legislado sobre o ser pecado, ou não, dentro do espectro da homossexualidade. Levítico, capítulo 18, verso 22. Levítico 18, 22 diz assim: não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. É abominação. Se você quiser continuar lendo, no verso 20, ele vai dizer de novo a mesma coisa. Se você for no texto que a gente leu em Romanos, capítulo 1, ele diz: houve um problema aí, e há uma depravação, uma perversão, uma alteração na ordem de Deus. Então, se você não prestou atenção em nada que eu disse até agora, presta atenção nisso. O que a Bíblia define, e aí eu vou dizer claramente, tanto para você que está em casa, como você que está aqui. O que é pecado? Pecado é absolutamente qualquer ato sexual ilícito. Então, um ato sexual homossexual. O ato sexual homossexual é pecado? Sim, é pecado. Mas, pastor, é pecado. Atividade sexual homossexual é pecado? É pecado. Pode não ser o seu caso, mas você vai enfrentar isso e no mundo pode se levantar e falar assim: mas isso tem 1000 formas de você discutir. Mas eu preciso dizer uma coisa. A pergunta que me foi feita para essa palestra é: o cristão e a homossexualidade. O cristão. Entenda uma coisa sobre cristianismo, amigo, amiga. Definir é excluir. Quando você define quem você é, você exclui tudo que você não é. É impossível definir sem excluir. Então, se você se define como cristão, cristão se define por Cristo. E Cristo se define pela palavra, e a palavra está registrada. Não há ainda nenhum problema em a gente conversar sobre as milhares de pessoas e milhões de pessoas que podem e têm o direito de pensar de outra forma. Mas nós estamos falando de cristianismo. E se o cristianismo é bíblico, o cristianismo bíblico diz que é assim. Não é a Bíblia tal como eu gostaria que fosse. É a Bíblia tal como ela é. Porque a Bíblia e Jesus Cristo da Bíblia não vai mudar o céu para ficar do seu gosto. Ele transforma o seu gosto para você querer ir para o céu.
Ele não vai levantar do trono se o céu estiver lotado e você sentar lá. Isso não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia transforma você, Ele não se transforma por você. E muitas vezes nós estamos dizendo e tentando e pensando projetos num ateísmo funcional de que a igreja, a Bíblia e Cristo e o céu têm que ser transformados no momento, mas esse tipo de religiosidade ele é castrado, infuncional e não serve para nada, absolutamente. Então quando eu escuto Cristo falando, ele fala, Senhor, ser homossexual é pecado, ele fala, não, não é. Senhor, um ato sexual é pecado, ele fala, é. Por quê? Porque eu te defini no momento que eu criei você. E tudo que ataca a presença, a forma e as expressões de Cristo como Criador, colocam todo o restante em risco. É a doutrina da criação que está lá. E na criação ele fala assim, eu fiz você dessa forma. E vocês se fazem humanos juntos dessa forma. É o que define você. Então aqui a gente tem uma definição bíblica clara. Algumas coisas precisam ser ditas antes de eu terminar. Quando eu li o primeiro texto em Romanos, e aí algumas perguntas devem ser feitas, e a pergunta principal para a gente é, está aí agora? Porque parece muito simples e de fato é reduzir-se a uma simplicidade, dizer, tá bom, o ser homossexual não é pecado, o ato sexual é pecado, mas o homossexual vive na sua sexualidade, e se a sua sexualidade for aparecer em algum momento, ela vai ser uma sexualidade homossexual, claro, um ato sexual assim. Então você fala que é pecado, então não pode fazer. Isso é simples? Claro que não é simples. Isso é fácil ou difícil? Hein, amigos? Eu estou falando e quero que você pense no tamanho do desafio, porque você vai se levantar daqui, alguém vai aparecer na sua frente e fala assim, eu quero seguir o seu Jesus. Aí você fala para ele, segue. Aí ele vai falar para você assim, eu sou gay. Tem espaço perto do seu Jesus para mim que sou gay? E você vai falar o que para essa pessoa? Tem. E ele fala, o que eu faço? Eu tenho um relacionamento de 10 anos. O que você vai falar? Hã? Termina? Não é isso que você vai falar? Aí ele vai olhar para você e vai dizer assim, então você está dizendo que para eu seguir o seu Jesus, tudo que Jesus te deu, ele vai arrancar de mim. Você está entendendo o tamanho do desafio? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se não houver um radical e profundo e absurdamente comprometido ambiente de aceitação daquele Filho de Deus, a gente já perdeu o desafio. Porque nós estamos propondo a algumas pessoas que elas vivam daqui até a volta de Jesus, os impossíveis da fé, os milagres da fé. Eu creio no sobrenatural. Eu não estou falando de cura gay, não. Eu estou falando do sobrenatural da fé. E o sobrenatural da fé não é muito mais do que transformar um homem em um hétero. O sobrenatural da fé é transformar um ser humano carnal, caído, como eu e você, em uma pessoa pura. Porque o homossexual que vive na pureza, ele é um testemunho da fé. Porque para isso precisa de um poder. Mas o poder que não transformou a mim e a você não pode ser oferecido como propaganda de fato para o mundo afora. Vocês estão me entendendo? O Cristo que não fez você parar de tomar Coca-Cola não pode ser vendido para o mundo que vai salvar alguém que está viciando em crack. É um contrassenso da fé. Agora, o milagre da ação de Cristo em nós é de nos fazer amar com tamanha profundidade, que dizer, você nunca mais na sua vida vai sentir falta de ser amado, de ter uma família. E eu sei que vai ser difícil, mesmo que eu não faça ideia, mas todos os momentos difíceis da sua vida vão ser vividos comigo do seu lado. E se você não tiver coragem de fazer isso, eu não sei o que faremos. Eu estou na minha sala e eu atendo algumas pessoas que vêm falar para mim, pastor, o que eu faço? Eu falo, cara, eu não sei exatamente o que você faz. Mas eu sei que quando você estiver enfrentando, eu vou ter que estar aqui. E nós vamos juntos. E quando você cair, volte aqui para a minha sala. Nós vamos juntos nessa. Porque nós somos irmãos. E Deus não olha para você chamando assim, opa, já está vindo um homossexual falando comigo aí.
Ah, está vindo um assassino falar comigo. Deus fala, veio meu filho falar comigo. Você e eu chamamos aquela mulher aos pés de Jesus de prostituta. Jesus nunca falou isso. Jesus chamou ela de filha. Porque é assim que ele fala com pessoas. Filhos. Os filhos não se definem pelo que eles fazem. Filhos se definem por de onde eles nascem. É assim que se define um filho. Eu e você precisamos desesperadamente dessa coragem. Dessa coragem. Porque esse é o mundo que está nos esperando. Você precisa desesperadamente dessa coragem para as pessoas que você conhece, que pode conviver com você. Eu posso hoje estar falando para pessoas que estão aqui e que estão em casa e que estão enfrentando o desafio de ser um homossexual cristão. A gente precisa segurar as mãos e fazer algumas coisas agora. A primeira é, se alguém sofre, isso já não é mais piada. Então, em nome de Jesus, nunca mais ria de algo que faz alguém sofrer. Por favor. Você pode não saber tudo sobre sexualidade, mas pode começar não fazendo piadas. Porque se você tem coragem de se levantar e dizer que é pecado, o pecado nunca vai ser piada. Ninguém ri do que é pecado. Pecado leva as pessoas à morte eterna, nunca vai ser piada isso. Não façam mais isso. Segundo, admita-se na sua homofobia. Se é repugnante para você, dobre seus joelhos e fala para o Senhor, Senhor, eu não consigo ver as pessoas como seus filhos. Eu ainda estou vendo as pessoas pelo que elas estão fazendo, ou podem fazer. Por favor, Senhor, me transforma. Me transforma em uma pessoa que seja aceitável. Amigo, eu parei num ponto de ônibus um dia, do lado de uma pessoa transexual. Ela olhou para mim e falou assim, você é crente? Os caras veem homem negro de terno, se não for advogado é crente, né? Não tinha nenhuma possibilidade, passou por a cabeça dela. Você é crente? Falei, sou. Ela falou, então não fale nada para mim não. Falei, por quê? Porque eu já me sinto mal o suficiente. Aquilo foi chocante para mim, por uma razão. Você já ouviu falar que Jesus andava com os pecadores? Sim? Essa frase é uma mentira deslavada. Jesus nunca fez isso. Jesus não andava com os pecadores. Eram os pecadores que andavam com Jesus. Isso faz uma diferença brutal, porque eu consigo andar com pecadores. É só sair daqui, atravessar, descer aqui, já tem um monte de pecador para eu andar junto. É fácil andar com os pecadores. Alguns pecadores, é verdade, é um pouco mais difícil, tem pecador que é chato. Mas é impossível fazer pecadores olharem para mim e falar, eu quero me parecer com você. Eu quero andar com você. Olha ao seu redor, gente. Todo mundo parece com você. E olhe para a Bíblia e veja Jesus. Está lá Jesus, sublime, perfeito, digno. Incopiável. Está pensando em Jesus? Aquele cabelinho. Não, aquele cabelo. Está lá Jesus. Mas olha quem está perto dele. Olha quem está perto dele. Prostitutas, ladrões, corruptos. É só gente que a gente não quer perto. Mas essas pessoas queriam estar com Jesus. Jesus não precisava ir até os pecadores, porque os pecadores iam até ele. E tinha uma razão para isso. Os pecadores não iam até Jesus, porque Jesus falava dos pecados deles. Jesus atraía os pecadores, porque Jesus falava da solução para os pecados deles. Porque o pecado é deserto e o evangelho é água. Simples assim. Eu quero ser alguém que um pecador olhe para mim e fale assim, eu quero me parecer com você. Eu preciso disso na minha vida hoje. Eu preciso pedir por isso. Eu preciso ser alguém que uma pessoa, seja ela em qual sexualidade for, olhar para mim e falar assim, como é que você conseguiu? Porque eu nunca lutei contra o pecado da homossexualidade, do ato sexual, mas eu lutei contra um monte. E eu vou dizer para essa pessoa, olha, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei o que Deus faz. Isso tem que ser suficiente. No texto em Romanos,
Você está prestando atenção em mim? Eu não quero ficar falando sozinho. O texto em Romanos, eu vou terminar agora, tá? O texto em Romanos usa uma palavra que você tem que considerar. Ele diz: por isso Deus os entregou. Por esta razão, Deus os entregou a isso. Existe um mundo hostil, descrito por Paulo. E esse mundo hostil, descrito por Paulo, idólatra, onde Deus não reina, criou um ambiente propício a sofrimentos sexuais. O mundo idólatra é um mundo propício a um sofrimento sexual. Leia o texto de Romanos muitas vezes e você vai ter uma luz para como lidar isso. O mundo idólatra, tal como estamos vivendo, é um mundo que gera sofrimentos. Sofrimentos. E as pessoas precisam ser salvas dos seus sofrimentos. Eu termino me despedindo de você nessa minha palestra, falando uma coisa que eu preciso falar. Uma vez me disseram uma frase, talvez já disseram para você: quando você for para a igreja, não olhe para as pessoas. Já ouviu essa frase? Já ouviu? Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Posso te pedir uma coisa? Fundo do coração. Em nome de Jesus Cristo, nunca na sua vida fale uma bizarrice dessa. Jesus nunca diria essa frase. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas o mesmo Jesus que disse: vós sois a luz do mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. As pessoas não vão para a igreja quando você convida. As pessoas não se encontram com Jesus quando vão para a igreja. As pessoas se encontram com Jesus quando elas encontram com você. E se você for para a igreja, elas vão seguir o Cristo em você que se moveu para lá. Porque se as pessoas encontrarem com Jesus quando elas vêm para a igreja, o que elas viram quando te encontraram? Quando elas encontraram você, elas já se encontraram com Jesus. Agora elas só vão para a igreja se o Jesus que elas viram em você for manifestado gloriosamente aqui. Eu e você vamos começar a transformar o mundo quando a gente tiver a coragem que Pedro e João tiveram na escadaria do templo. Quando aquele homem aleijado olhou para Pedro e João e falou: dê uma esmola. Pedro e João, antes de dizer não tenho prata e nem ouro, eles disseram: olha para nós. Fale isso. Olha para nós. Olha para nós. Você vai para o céu, sim ou não? Você crê que vai para o céu? Se sim, diga amém. Vai para o céu, amém? Você vai para o céu por causa do quê? Pelas coisas que você fez? Pelas coisas que você fez? Você vai para o céu pelo que Cristo fez. Então, se alguém quiser ir para o céu e tiver metade do cérebro funcionando, já vai concluir que a melhor coisa a se fazer é seguir você. Porque quando você chega lá, quem está te seguindo segue junto. Então tenha coragem de dizer: me segue, olha para nós. E quando alguém disser para você assim: mas você é todo zoado, exatamente, eu preciso dizer para quem é zoado como é que se resolve. Olhe para nós, eu estou indo para o céu, me segue, portanto. Para quem a gente diz essa frase? Para qualquer pessoa. Quando você encontrar com alguém atolado em seus pecados sexuais, olhe para ele e diz assim: olha para mim, porque eu estou indo na direção do Salvador, me segue. E se eu tropeçar no caminho, eu vou estar do seu lado. Mas eu não sei como vai ser, ninguém sabe. A gente sabe com quem vai ser, não como. E se eu errar? É por isso que a gente chama ele de Salvador, porque a gente erra. E se eu não conseguir? Não tem nada a ver com o que você consegue, nunca foi sobre você, é tudo sobre ele. E a gente avança. Pergunta para mim qual é o nome disso. O nome disso é Evangelho. Por isso que ele é uma boa notícia. E é dessa notícia que eu e você fomos chamados a falar. Para quem? Para todo mundo.